Então, esse é um demo em que eu vou mostrar como que a planilha de roteiros pode ser utilizada, e eu vou utilizar o demo da planilha de demonstração, a planilha que permite o roteiro atender a uma explicação do bot e um possível pedido de proposta. Então vamos lá, a planilha, ela é essa aqui. Eu tenho os passos, eu tenho uma condição para entrar no passo. Aqui eu tenho o passo anterior, aqui seria um passo de falha. Aqui é o próximo passo quando ele for um passo incondicional. Aqui seria campos, aqui embaixo tem campos, eu vou explicar. Validar não foi usado nesse roteiro. E eu tenho a opção. Essa opção, ela pode ser, número 1, é a opção de início de roteiro. Esse roteiro, ele está vinculado a um gabarito. Então, por exemplo, o gabarito está dizendo que vai executar esse roteiro. Então não é necessário colocar o passo 1 de início de roteiro, porque o roteiro foi disparado pelo gabarito, que é como se fosse uma campanha. O passo 2, a opção número 2, é uma opção de entrada de texto e, ao mesmo tempo, emite um texto, né? Então, aqui eu tenho essas opções. Aqui, como o texto ele veio do gabarito, já foi emitido, eu posso escrever null, dizendo que eu não quero que seja emitido um texto, porque o texto já foi emitido pelo gabarito. Então, aqui ele está apenas esperando uma digitação da pessoa que recebeu a campanha. E eu coloquei essa digitação no passo número 10. Eu gosto de usar 10, 20 e tal, porque é fácil organizar e é fácil também incluir passos intermediários depois no gabarito, no roteiro, fica mais simples, mas não é obrigatório. Depois, quais são os outros tipos? O tipo 3, que significa finaliza roteiro. Então, por exemplo, aqui, após o passo 10, se a pessoa, para entrar, a pessoa digitou não, isto é, ele não quis, não gostou da informação, sendo que ele veio do passo 10, eu estou mandando opção 3. Opção 3 é finaliza o roteiro, não vai falar mais nada com o usuário. E ele vai finalizar com esse texto, sem problemas, Então, por exemplo, aonde tiver o 3, é porque o roteiro não vai ter continuidade. Olha só, tem várias opções. Vamos lá? 4 eu acho que não foi usado aqui. O 4, ele pode ser usado, por exemplo, quando você cria um sub-roteiro. Um sub-roteiro pode ser criado quando você chama um roteiro dentro do seu próprio roteiro. E esse cancelar o roteiro, ele cancela tudo, inclusive esse próprio roteiro que estava sendo executado. Então, por exemplo, no bot existe um roteiro que a gente deixou, que pode depois ser modificado, que é um roteiro de cancelamento. Por exemplo, se você montar um roteiro totalmente linear e o cara não tiver como sair do roteiro, ele pode ir lá, não quero isso, cancelar, tal, e vai cair num roteiro de cancelamento que vai interromper. Mesmo um roteiro mal feito, ele vai conseguir interromper, tá? Depois, continuando. O 5, ele preenche campo de formulário, porque esse tipo de roteiro permite, por exemplo, que você simule como se alguém estivesse preenchendo um formulário num site, né? Então, isso é interessante, eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. Depois, a função 6, aqui não foi usado. A função 6 é usado quando você vai usar regras de integração com a base que está conectada. Nesse caso, eu não usei. 7, ele vai fazer uma pesquisa do texto que o usuário digitou em outros roteiros. Isso é, ele vai fazer como se fosse um Google e vai achar o roteiro que se encaixa nas condições, na densidade de palavras que o usuário colocou.
Depois, o 8 foi usado aqui. Por exemplo, está vindo do 10, e se o cara, nenhuma condição foi satisfeita, ele está entrando incondicionalmente no 8. O 8 envia um e-mail para o dono do bot e na interface escreve que a pessoa precisa de atendimento manual, tá? E o 9, a gente usou o 9 aqui nesse roteiro, o 9 está aqui, ó. O 9, a opção 9 é envie um e-mail com as informações que foram inseridas, análogo a um formulário, para o e-mail tal com assunto tal. E isso é legal porque você pode inserir esse tipo de informação tudo misturado. Então, vamos iniciar aqui. Esse é o bot. Eu vou responder a pergunta de início do projeto. Aqui está o início do roteiro, né, do evento, tá? Eu vou responder sobre ele, eu pedi responder. E aqui, ó, eu vou responder e eu vou já analisar o que vai acontecer. Eu estou aqui nesse passo, tá? Eu vou agora responder não. Vamos lá, vou responder não. Não. Olha lá, sem problemas, desculpe o incômodo. De qualquer forma, enviou o link. Confere? Sim, sem problemas, enviou o link. Perfeito. Agora eu vou novamente. Agora eu vou dar outra resposta. Vamos imaginar que, assim, o roteiro permite diversas opções, né? Exemplo, a pessoa está ocupada. Vamos lá. Estou ocupado. Sem problema, só responder por aqui quando estiver livre. Tá correto isso? Bateu aqui? Ocupado. Beleza. Então, a partir dessas densidades de palavra, ele vai cair num passo. Então, por exemplo, essa situação que a gente está nesse momento, a pessoa está ocupada. Ele está nesse passo. Ficou quieto aqui. Agora eu tenho alguns passos que estão em que o anterior é asterisco. Não tem um passo anterior. Então, por exemplo, um dos passos que não tem anterior é esse aqui, ó, que fala de informações. Então vamos lá. Quero informações. Olha só o que aconteceu. Ele passou. Quero informações, ó. Caiu nesse passo. Depois ele mandou para o passo 30. O que é o passo 30? A ferramenta consiste e vai incondicionalmente para o passo 60, que é esse aqui, que é uma pergunta. E não tem, ó, como é uma pergunta, ele não tem um passo posterior automático, né? Ele está no passo 60 e depois os passos em que o 60 é a condição, ó, é que vão estar disparados. Então a gente está dentro do contexto de estar no passo 60 e podemos. Ele perguntou: você atende todo mundo no único telefone? Eu vou falar. Bom, qual foi a ideia do projeto? Ó, quais foram as ideias? O sim ficou assim. Sim, isso mesmo, exatamente, tudo. Quer dizer, várias opções que poderiam indicar que a pessoa atende todo mundo no único telefone. E depois, nesse outro passo, não coloquei nenhuma informação, isto é, qualquer outra informação vai aparecer esse texto. Inclusive se a pessoa digitar não, né? Se eu puser não aqui, ó, apareceu aquela mensagem de que a ferramenta ficou sem limite e mandou para o passo 90, que é o quê? Esse aqui, ó, passo 90.
E seus atendimentos? Aí ele começa a falar. Entendeu? Então, ele já, a partir desse desvio, ele começa a andar no fluxo da conversa. Agora, vamos imaginar que aqui, ó, eu vou mudar, explicando, né? Se eu fosse responder sim a essa pergunta. Olha só. Então, eu respondi sim. O que ele fez? Aí eu aqui, ó. Isso já facilita, tal. E também foi para o passo 90. Então, ele poderia ir para o passo 90 direto ou passar por um comentário, e o comentário vai estar dentro do contexto da resposta e que a pessoa está. Aqui, não tem um passo posterior. Então, ele parou e fez uma pergunta. E os seus atendimentos são todos diferentes? E assim por diante. Quer dizer, com isso, você consegue criar, vamos dizer, uma árvore de chamadas. Agora, vamos lá. Eu quero fazer uma interrupção proposital. Faz de conta que o cara está interessado. Ele pergunta assim, poxa, mas qual o preço? Mas como assim? Não tinha lá essa informação de qual o preço. O que aconteceu? Vamos ver? Nessas opções que estão asterisco, elas valem para qualquer momento do seu roteiro, tá? Então, por exemplo, aquele ponto que eu estava não estava prevendo aquela resposta. Mas nesse passo, ele tem algumas condições que são gerais. Então, por exemplo, se a pessoa perguntar preço, quanto custa, tal, ele vai cair aqui. E quando ele vai cair aqui, ele começa. Esse projeto tem tal. Olha só. Começou a mensalidade e tal. De onde veio isso? Do próprio roteiro. Ele começou. Passo 300. Passo 300. A mensalidade, depois do 300, 310. Depois 320. E parou no 320. Olha só. O que ele fez aqui? Ele fez essa pergunta. Tem interesse em uma proposta? Que é onde estamos. Agora a gente tem duas opções também. Eu posso responder sim ou não. Então vamos lá. Aqui não preciso responder porque eu estou sobre a própria pergunta, né? Então essa minha resposta, ela vai estar vinculada à pergunta anterior. Se eu quiser mudar uma pergunta anterior, eu teria que usar aquela opção de responder e seguir um outro fluxo dentro do roteiro, tá? Eu vou falar que não aqui, não quero, ó. Bom, não quer. Então o que ele fez? Ele já deu as suas explicações, tal, e fez um até logo, entre em contato novamente, etc. Isso está dentro do roteiro. Vamos lá? Tem interesse? Não tenho. Bom, ó, foi para o passo 350, 360 e, olha só, o final foi com o passo em opção 3. Finaliza roteiro com sucesso e envia formulário se tivesse um formulário, né? Então, é isso que aconteceu quando a pessoa falou não. Agora vamos fazer o inverso. Vou responder sim. Aí ele começa. Ao responder sim, ele... eu estava no passo... Até me perdi aqui. Aqui, ó. Ele caiu aqui. Desse, ele pulou para o 400. 400 é esse texto. Vou pedir algumas informações. Tá correto isso, ó? Vou pedir algumas informações. Aí ele começa. Agora ele está executando o preenchimento do formulário, ó. A proposta vai para qual o CNPJ? Aqui, quer dizer, você vai dizer o nome que você quer que apareça nesse e-mail que vai ser enviado. Esse e-mail, depois poderia ter algum procedimento, poderia ser um site, quer dizer, até esse ponto você poderia expandir e automatizar. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou responder só com coisas que não tem nem sentido, porque ele não está nem consistindo aqui. Eu poderia colocar alguma regra de interface com a base para consistir cada resposta, mas não vou fazer isso nesse caso, tá? Então vamos lá, vou só chutar aqui
Então a proposta vai ser para qual CNPJ? Você vai fazer alguma configuração? Ah, vou falar que não. Aqui não tem efeito nenhum. Posso responder à vontade, porque as perguntas estão incondicionais, tá? Sim. Ah, não quero. Né? Então aqui. Ah, também não quero. Ou sim, né? Isso seria uma informação que vai ser enviado por e-mail nesse caso. Ah, não quero também. Você vai integrar só com aí. Quantas pessoas? 3 pessoas. Ó, aqui ele parou um segundinho, ó. Legal, vou enviar. Ele parou um tempo e realmente lá no roteiro, quer ver o que aconteceu? Ele deu a seguinte resposta, ó. Legal, vou enviar a solicitação, um segundinho. Aí ele foi no passo 450, que é o envio. Então, realmente, ele não mentiu para o usuário, ele realmente enviou a solicitação. Depois ele foi para o 455 e falou certinho, a proposta será enviada, e encerrou o atendimento. Então, esse exemplo, aqui eu estou no Telegram e aqui estava na interface. Aqui, nada impede que o usuário tivesse uma continuidade do atendimento. Vamos lá. Valeu, mando mais tarde. Agora, já como um usuário. Quem está utilizando aqui o consulente, a pessoa que está sendo atendida pelo bot, não sabe a diferença, mas na interface você sabe que até aqui foi um atendimento automático e agora começou um atendimento manual.